para você. Lucas, capítulo 24. Eu quero pensar nessa noite com você sobre um tema, quando o coração volta a arder. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Eu estarei lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: a suficiente e infalível Palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, rendeu graças e partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 discípulos que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Há caminhos que começam com suspiros. Caminhos que os pés andam, mas o coração não acompanha os pés. Onde a fé já foi chama, mas hoje essa fé está cinza, amortecida. Onde a esperança que antes cantava, agora se cala em silêncio. Dois discípulos caminhavam, não apenas para Emaús, mas principalmente para longe da promessa. Esses discípulos conheciam as palavras,
mas essas palavras perderam o sentido. Eles ouviram acerca da ressurreição, mas eles ainda estavam presos à morte de Cristo na cruz. E nesse cenário, num cenário de decepção, que o Cristo vive se aproxima, não com alarde, mas com presença. Não com espetáculo, mas com a palavra. E à medida que esses dois caminhavam com Jesus, algo muda. A estrada continua a mesma, mas agora os olhos se abrem, o coração arde e os pés se apressam, porque onde Jesus está, nada permanece como antes. Os discípulos de Emaús, eles representam muitos de nós. Gente de fé, gente que já ouviu muita palavra, gente que já andou com Jesus, mas agora anda cabisbaixo. Gente que conhece a Bíblia, mas que perdeu a esperança. Gente que fala de Jesus, mas não o conhece, não o reconhece mais ao seu lado. Mas há algo profundo e transformador nesse encontro no caminho. Jesus ressuscitou, e isso muda tudo. Porque a ressurreição não é apenas um fato do passado. A ressurreição não é algo apenas que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, a ressurreição é uma verdade que ainda hoje abre os olhos, que ainda hoje aquece os corações, que ainda hoje move os nossos pés. Ei, e é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Caminhar com você junto por esse texto, não apenas como quem ouve uma história, mas como quem encontra Cristo vivo no meio desse caminho, para que você volte a arder o seu coração por Jesus. E eu quero pensar 4 coisas sobre esse texto. Primeiro, acerca de por que a ressurreição é tão importante. A ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa fé. Sem a ressurreição, o cristianismo ele seria só mais uma religião entre tantas outras. Como disse o apóstolo Paulo, sem a ressurreição, a nossa fé seria inútil. A nossa pregação seria vazia. Os nossos pecados ainda estariam sobre nós, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a graça de Deus transformou, libertou através do Cristo ressuscitado, e isso faz toda a diferença. Outras religiões têm túmulos com restos mortais dos seus líderes, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ei, se Jesus não estivesse ressuscitado, a sua fé seria apenas um esforço humano tentando melhorar a sua vida. Mas porque Jesus vive, isso significa que você não está sozinho nas suas lutas, porque Ele disse: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. A ressurreição de Jesus garante que há esperança, garante perdão, garante sentido para a vida. Ei, você vive como alguém que serve a um Cristo vivo, ou você ainda anda como se Ele estivesse em uma cruz? Uma segunda coisa que eu penso quando eu leio esse texto, que talvez alguém possa questionar: quais são as evidências da ressurreição? Qual é a garantia que Jesus ressuscitou? Primeiro, há um fator histórico. Porque mesmo tentando esconder a verdade, eles não conseguiram. Disseram que Jesus não morreu de verdade, mas foi morto numa cruz e sepultado na frente de centenas ou milhares de pessoas. Disseram que os discípulos roubaram o corpo, mas esses mesmos morreram
testemunhando o contrário. Disseram que foi o túmulo errado, mas muitos viram o túmulo vazio e ali o próprio Cristo ressuscitado sobre o túmulo. Isso é um fato histórico. Mas também tem as aparições. Jesus apareceu para várias pessoas depois que ressuscitou. Você sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. Diz a Bíblia que ele apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu aos discípulos. Ele apareceu a mais de 500 irmãos. Ele apareceu para Paulo, para Estevão, para João. Seria impossível todos inventarem a mesma história. Há um terceiro fato que dá veracidade para a ressurreição do Cristo, que é a transformação dos discípulos. Antes, tristes, desanimados, escondidos, amedrontados, porque o Cristo tinha morrido. Depois do terceiro dia, esses mesmos discípulos, agora corajosos, pregando com ousadia, enfrentando perseguição e até a morte, como Pedro, por exemplo, quando os homens quando prenderam, disseram: olha, nós vamos soltar você, mas você não pode mais falar desse Jesus. Ele diz: olha, você pode me matar, você pode me prender, mas o que eu não posso é deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Ninguém morre por uma mentira. Eles viram Jesus vivo e isso transformou a vida deles. Mas há uma quarta evidência acerca da ressurreição de Jesus, que é o nascimento da igreja. A igreja, nós aqui e esses milhões de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, nasceu da certeza de que Jesus venceu a morte. Gente de todas as partes do mundo que se uniu em torno dessa verdade. Isso não vem de uma ideia humana, isso é fruto da ação de Deus. Então a fé cristã, ela não se apoia em um sentimento, a fé cristã não se apoia em mitos, mas em fatos históricos, em vidas transformadas e principalmente em um Cristo que continua se revelando à igreja. E diante das dúvidas da vida, em vez de fugir, devemos voltar para a palavra. Devemos ouvir testemunho dos outros. Devemos nos lembrar que Deus já fez em você. E Ele continua aparecendo no meio do seu caminho, acendendo o seu coração e dizendo o quanto você é especial para Ele. Eu aprendo uma terceira coisa nesse texto do caminho de Emaús. É de como estavam os discípulos antes de crer na ressurreição. É importante a gente olhar para esses dois discípulos a caminho de Emaús. Nos versos 14 e 15 que nós lemos, diz que eles estavam cegos. Mesmo com Jesus ao lado, eles não conseguiram perceber que era Jesus que estava caminhando com eles. Jesus andava do lado deles, conversava com eles, mas eles não reconheceram. Assim somos nós muitas vezes. O Senhor anda conosco, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida, o Senhor fala conosco, mas nós não percebemos. Além disso, aqueles discípulos estavam confusos, mesmo com a palavra. Jesus ele explicou as Escrituras, desde Moisés até os dias atuais, Jesus explicando para eles, mas o coração deles ainda não tinha se aberto. Às vezes nós temos acesso à palavra de Deus, mas falta fé para a gente enxergar. Talvez você esteja justamente como esses dois discípulos,
cansado, frustrado, andando na direção errada, mas o Cristo ressurreto quer te encontrar no meio do caminho, no meio dessa estrada de dúvida, no meio do seu medo, no meio do seu desânimo. Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer restaurar a sua fé, Ele quer fazer você de volta, incendiar o coração para continuar ou voltar a servir a Deus de verdade. Ei, não viva como se a cruz tivesse sido o fim. O domingo chegou. A sexta-feira para alguns foram muito frustrados. No sábado, o silêncio. Mas no domingo ele ressuscitou. E porque ele está vivo, nós podemos crer não só no amanhã, mas crê hoje que Jesus Cristo é a única esperança. Aqueles discípulos estavam duvidando. Estavam duvidando mesmo com testemunhos. Eles mesmos disseram para Jesus que outras pessoas já tinham visto Jesus vivo, mas eles duvidaram. Eles mesmos disseram com a própria boca que algumas das mulheres disseram que foram ao túmulo e o túmulo estava vazio, mas ainda assim havia incredulidade no coração daqueles discípulos. Ei, há quem viva assim hoje, só acredita no que vê e por isso não vive a fé plena. E o pior é quando nós olhamos para aqueles discípulos e eles estavam indo embora. Deixaram Jerusalém, que era símbolo da fé, símbolo da comunhão, e foram para Emaús desanimados. Eles foram para Emaús desistindo do caminho da fé. Emaús ficava a oeste, estavam indo em direção ao pôr do sol. Ei, muitos vivem assim hoje, olhando para o passado, para aquilo que deu errado, esquecendo que a nossa fé é olhar para frente. Como Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós prosseguimos. Os discípulos estavam abatidos. Tinham tudo para estarem alegres, mas ainda assim viviam como se Jesus estivesse morto. Triste do ser humano que não acredita na Bíblia. Triste do ser humano que não acredita que a palavra de Deus é a verdade que transforma. Triste do ser humano que não acredita que tudo que está na palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e vai continuar a se cumprir. Mas aqueles discípulos estavam confusos com o sofrimento. Como pode um filho de Deus sofrer tanto? Talvez essa pergunta seja feita ainda hoje. A cruz não foi a derrota. A cruz foi o caminho de vitória. Porque quando olhamos para o verso 21, nós vemos a frustração daqueles dois, quando diz assim, esperávamos que fosse ele. Eles disseram, esperávamos que ele fosse o Salvador. Esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Esperávamos que ele fosse mudar a história. Esperávamos que ele fosse acabar com Roma. Esperávamos que ele fosse fazer com que esse mundo não tivesse mais nenhuma aflição, não tivesse mais nenhuma dificuldade. Ei, quantos hoje dizem isso do casamento, do emprego, da vida espiritual? Desesperançados. Mas a história não acabou, porque Jesus ressuscitou. E quando Jesus está vivo, Jesus muda a história de todos aqueles que confiam nesta palavra. E eu tenho uma quarta e última coisa que eu quero pensar com você, que é sobre o impacto dessa ressurreição. Qual é o impacto que isso provoca na minha vida e na sua vida? A partir do verso 28, o texto diz que eles tiveram os olhos abertos pela palavra. Jesus explicou as Escrituras. E quando Jesus parte do pão, junto à mesa com eles,
a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Quer conhecer Jesus? Partilhe da palavra. Leia as Escrituras. Quer entender sua vida? Leia a Bíblia. Quer alimentar sua fé? Leia a Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17. E aqueles homens tiveram os corações agora ardentes pela presença de Jesus. Porque quando Jesus entra no coração, o nosso coração volta a queimar. Quando Jesus entra na nossa vida, a frieza espiritual vai embora. A comunhão com o Senhor nos enche de vida, nos enche de alegria, nos enche de propósito. Aqueles 2 discípulos, depois de ter o coração agora de volta quente, fervendo por amor do Senhor, ardendo pela volta do Cristo, ou da aparição do Cristo ressuscitado, a Bíblia diz que eles tiveram pés velozes para proclamar. Antes, aqueles que estavam fugindo, agora voltam correndo para Jerusalém. A noite já tinha chegado, mas eles não ligaram. O medo deu lugar à coragem e eles voltaram para contar que Jesus está vivo. Ei, eles não conseguiram ficar com aquele segredo para eles. Eles tinham que voltar para falar para quem eles amavam que Jesus está vivo. É por isso que você, meu amigo, foi convidado para vir aqui nessa noite, porque o seu amigo queria que você lembrasse que Jesus está vivo e Ele ama você. E eu concluo. Eu finalizo lembrando que a ressurreição de Jesus mudou tudo para aqueles 2 discípulos. Tudo. Abriu os olhos, aqueceu o coração, acelerou os pés. E talvez aqui caibam algumas perguntas. E você? Como é que você tem caminhado? Você está com seus olhos fechados? Seu coração está frio diante de tanta frustração, decepção, tristeza, medo? Seus pés continuam te levando para a direção errada, direção oposta da onde está o milagre? Mas hoje, o Cristo vivo quer te encontrar no caminho. Ele quer abrir os seus olhos, quer acender o seu coração, quer dar um novo rumo para os seus passos, porque Jesus está vivo e isso muda tudo. Você já teve um encontro com Jesus? Porque quando temos um encontro com Cristo, aquilo que estava sem esperança volta a confiar na promessa de dias melhores. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, que eu queria orar por você. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu quero abençoar o seu mês de agosto. Eu quero abençoar os seus sonhos, abençoar os seus projetos, com a bênção da ressurreição do Cristo vivo. Senhor, aqui estão os teus filhos. Os teus filhos, Senhor, que escolheram estar aqui nessa noite para, junto com os seus amigos, cultuar ao Senhor. Mas quem sabe, Senhor, nessa noite entrou muita gente aqui com a fé fria, caminhando para outros caminhos distantes do Senhor, com os olhos fechados para a fé. Mas a partir de tudo que viram aqui, a partir de tudo que ouviram aqui, através das músicas, através da palavra, o coração começou a arder novamente. E quem sabe, Senhor, nessa noite, esses corações que antes frios, que agora voltam a arder,
possam, Senhor Deus, voltar a caminhar com o Senhor, correndo com passos largos em direção ao lugar do propósito. Por isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor abençoe cada sonho que está no coração de cada um aqui, de cada propósito, de cada desafio, de cada oração que eles têm feito, Senhor Deus, ou até mesmo aqueles que esqueceram, não querem mais orar, frustrados, decepcionados, mas que, Pai, falam consigo mesmo e o Senhor ouve a dor desse coração. E eu te peço então, Pai, que o Senhor abençoe os sonhos, os projetos, as orações e até mesmo as indagações daqueles que não oram, mas que pedem ajuda, pedem socorro. Ó Deus, oramos para que o Senhor dê um mês de agosto tremendamente abençoado para todos nós. Pai, enquanto o mundo está, em especial o nosso país, está em alvoroço para saber o que vai ser, Senhor Deus, daqui para frente, uma coisa nós temos absoluta certeza, que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa esperança não está no governo brasileiro, nem no governo americano ou em qualquer outro governo. Nossa esperança está no governo do reino de Deus. Por isso, Senhor Deus, nós confiamos que o Senhor nos dará um final desses últimos meses que nós temos de 2025. O Senhor nos dará, Senhor Deus, um ano tremendamente abençoado, cheio de vitórias e prósperos, porque a nossa esperança está no Senhor. Mas, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Que nós possamos, Senhor Deus, como igreja do Senhor, ser a esperança para esses corações aflitos, para os nossos amigos, os nossos familiares, que estão, Pai, com tantas incertezas, com tantas tristezas, com tantas dúvidas, que nós possamos ser a certeza de esperança para essas vidas, apresentando Cristo Jesus, o Jesus ressurreto, para que eles também possam ter essa esperança. Agora, Senhor Deus, continue cuidando da nossa cidade também, de Manhuaçu, abençoando, Senhor Deus, nossas cidades vizinhas, que a Tua graça repouse sobre a vida do povo mineiro, em especial dos nossos aqui de Manhuaçu e região. Nos deu uma semana abençoada, mas agora, Pai, em que nós iremos ali estar nessa praça de alimentação com os nossos amigos, que seja um restante de noite, Pai, de paz, um restante de noite de relacionamentos intencionais, que seja um restante de noite em que possamos fazer novos amigos, que seja um restante de noite que possamos testemunhar daquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas. Que seja um restante de noite para a honra e glória do Teu santo nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém. Queridos, pode sentar. Então nós temos essa porta aqui que vai ser aberta, a porta ali lateral. A quem vai ficar conosco aqui, gostaríamos muito que todos ficassem aqui na nossa praça de alimentação para a gente bater um papo e você participar conosco aí. Deus abençoe, uma semana cheia de graça para você e para a sua família.